Olá, estamos começando o nosso seminário Comunicar Ciência, Democracia, Cultura e Audiovisual, nesta sexta-feira 13, com muita sorte e muita ciência, com a presença ilustre de um grande nome da pesquisa no Brasil, a participação do professor doutor João Massarolo, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Estamos honrados com a sua participação. Seja muito bem-vindo, professor Massarolo. O Seminário Internacional Comunicar Ciência, Democracia, Cultura e Audiovisual tem como objetivo discutir as novas formas de comunicar da ciência, a transformação da cultura científica e o lugar da ciência e dos pesquisadores nesse contexto contemporâneo de negacionismo, de desinformação e de ódio ao outro. O lugar da democratização do conhecimento, o lugar do embate de ideias e ação. Temos a alegria de reunir nesse seminário a participação de grandes nomes da pesquisa do Brasil, do México, da Espanha e de Portugal. Até 8 de julho, a cada sexta-feira, assistiremos à comunicação de 12 pesquisadoras e pesquisadores que vão compartilhar seus conhecimentos neste evento. A todos, meu muito obrigado. O Seminário Internacional Comunicar Ciência é uma realização conjunta dos programas de pós-graduação em Comunicação e Poder, o PPG-Com, e em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, ambos da nossa Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. O momento é de agradecer, de gratidão. Eu quero agradecer à coordenadora do ECO, a professora Maristela Carneiro, e ao coordenador do PPG-Com, Bruno Araújo, pelo apoio total à realização do seminário, desde o início da nossa ideia de situar um debate que consideramos tão rico e necessário. Muito obrigado. Quero agradecer também ao meu parceiro, que divide a liderança do nosso grupo de pesquisa Multimundos, e meu parceiro dos estudos sobre o ensaio audiovisual científico desde 2015, professor Dielcio Moreira, e que vemos hoje frutificar e reverberar em vários espaços acadêmicos pelo mundo. Por fim, quero agradecer à direção da IMCR, nas figuras do seu presidente, o professor Nico Carpentier, do diretor executivo, o professor Bruce Giraud, e da líder do grupo de trabalho de comunicação multimodal acadêmica, a professora Sandra Ristovskas, pelo estímulo na criação deste seminário com esta temática. Agradeço a audiência de estudantes e colegas pesquisadores e pesquisadoras. Espero que o evento seja útil para seus estudos e para novas reflexões. Eu gostaria de convidar para falar nessa abertura desse seminário a professora doutora Maristela Carneiro, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO. Por favor, professora Maristela. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, todo mundo. É uma grande alegria fazer parte dessa abertura. É um evento que demonstra o quanto é possível fazer quando se tem boas parcerias e pessoas que estão dispostas a fazer comunicação e ciência na contemporaneidade. Esse evento marca a parceria entre os nossos programas, o ECO e o PPG-Com, e demonstra o quanto é rico esse diálogo e quanto pode ser tão fértil. Pedro e Dielcio na coordenação desse evento, junto com o Bruno e comigo, na coordenação dos programas, temos a satisfação de realizar um evento que busca pensar o que significa a comunicação científica no contemporâneo e, desse modo, nos possibilita tensionar algumas questões que são muito caras à nossa sociedade, ao nosso tempo, como democracia, como
a ideia de uma pós-verdade, o significado e a expansão das fake news, e o que isso acaba fazendo com a nossa organização social, com a nossa política, e desse modo, aparentemente um evento que é acadêmico, científico, na verdade é muito mais do que isso, porque proporciona refletir sobre o significado de todas essas coisas e buscar realmente construir uma sociedade voltada à justiça social, que é fundamental em tempos tão obscuros, em tempos em que o significado da atuação política é questionado, em tempos que nós vemos o significado da ciência ser questionado, e precisamos nos posicionar enquanto universidade pública, gratuita, de qualidade, para garantir que realmente ciência continue sendo feita em nosso país e realmente garantir um mundo de justiça social, de igualdade de gênero, de igualdade de tudo que é mais necessário para pensar uma sociedade melhor, uma sociedade que dê orgulho de se viver, como essas falas vão demonstrar essa semana. Eu agradeço ao professor Massarolo, que vai falar hoje, agradeço todos os convidados, do professor Dielso e do professor Pedro. Tenho certeza que essas semanas vão ser muito ricas, muito produtivas e vai ser bastante divertido também. Eu devolvo a palavra para o Pedro, agradeço, boa semana, bom evento para todo mundo. Obrigado, professora Maristela. Agora vamos ouvir aí o professor Bruno Araújo, coordenador do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Poder da nossa UFMT. Bruno. Boa tarde a todo mundo. Eu queria chancelar aqui as palavras da professora Maristela, fazer delas também as minhas palavras nessa abertura do Seminário Internacional Comunicar Ciência. Fazer um cumprimento especial ao professor Pedro Pinto de Oliveira, ao professor Dielcio Moreira, esses dois enormes, lutadores, pesquisadores da UFMT, que nos honram muito com as respectivas atuações, quer no PPG Eco, quer no PPG em Comunicação, nosso PPG Com. Saudar a professora Maristela Carneiro, coordenadora do ECO. Saudar muito especialmente, o professor João Massarolo, pela ilustre presença e pelas contribuições que certamente dará a este seminário. Saudar a nossa audiência, alunos do ECO, do PPG Com, alunos, alunas, alunos, todo mundo que nos acompanha na tarde de hoje. Parabenizar, não queria deixar de dizer isso, o professor Pedro e o professor Dielcio por essa brilhante articulação em representação aqui dos dois programas de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Artes. Para o PPG Com, como bem frisou a professora Maristela, é uma honra muito grande estar nessa organização, apoiar, ajudar a construir essa proposta, mas é bom frisar que se trata de uma articulação feita com brilhantismo pelo professor Pedro Pinto, pelo professor Dielcio Moreira, aos quais, mais uma vez, gostaria de agradecer muitíssimo. Dito isso, algumas poucas palavras também sobre aquilo que eu considero ser a importância histórica e também política do seminário internacional que, neste momento, abrimos. De fato, é um seminário que está vinculado, que está associado a discussões fundamentais do contemporâneo e, sobretudo, da quadra histórica que o Brasil e o mundo, mas eu diria que especialmente o Brasil, vive neste momento, marcado por um desafio constante da noção de verdade, por aquilo que alguns chamam de narrativas, né? Até de alguma maneira, usando o termo de forma equivocada, muitas vezes, mas, de qualquer maneira, um momento histórico marcado pelo desafio de determinados consensos, até democráticos, até consensos políticos que pareciam resolvidos e que o momento histórico agora nos mostra que não estavam. E, portanto, a vigilância democrática e também a vigilância epistemológica, né, no sentido da defesa da ciência, são fundamentais e são imperativos do nosso tempo. Por isso,
este seminário, ao propor-se discutir novas formas de comunicar ciência, discutir as formas, as possibilidades de democratização do conhecimento, cumpre não apenas um papel acadêmico, como dizia a professora Maristela, mas também um papel cívico, né? E de profunda defesa da causa democrática, que hoje, sempre foi, mas hoje especialmente, passa, sem dúvida nenhuma, pela defesa intransigente das instituições produtoras de conhecimento. E aqui eu friso especialmente o papel da universidade, das pós-graduações, da ciência como um todo. O momento histórico mostra como essas instituições, que são fundamentais para a garantia de um debate público saudável, democrático, republicano, vêm sendo colocadas em xeque. E, nesse sentido, o Seminário Internacional que agora abrimos cumpre esse papel fundamental de pensar criticamente o cenário que nós vivenciamos e de, quem sabe, pensar também em alternativas, em propostas, nesse diálogo fundamental que se estabelece entre a universidade e aqueles que estão para além da universidade, a nossa comunidade em geral. Então, nesse sentido, queria parabenizar novamente Pedro e Dielcio pela excelente articulação do seminário que agora se inicia. Dito isso, mais uma vez sublinhar a importância deste evento para o PPG em Comunicação. Trata-se de um programa com uma área de concentração em comunicação e poder, e acho que as várias discussões que serão feitas neste seminário tocam, né, perpassam as questões do poder, das práticas de poder que estão pulverizadas no tecido social e que são pulverizadas na maneira como nós comunicamos e como nós nos relacionamos nesse fenômeno relacional que é a comunicação, a cultura, enfim. Então, dito isso, o meu bem-aja a todos, a todas e a todos, que tenhamos um excelente seminário nessas próximas semanas. Fico por aqui com um profundo agradecimento aos que tão bem articularam este evento. Obrigado, Bruno. E agora a gente passa a palavra para o professor Dielcio Moreira, que vai apresentar o professor João Massarolo, que é o palestrante que abre esse seminário internacional. Professor Dielcio Moreira. Obrigado, Pedro. Eu quero também agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar trabalhando neste evento junto com o Pedro. Acho que é o terceiro ou quarto evento internacional que realizamos, mas esse, com essa grandeza, esse é o primeiro, com 12 palestrantes, e uma abertura com um convidado nacional e também um fechamento com a professora da UFMG. Né? E isso se deve também, eu quero aqui registrar, a grande articulação que foi conquistada pelo professor Pedro ao longo desses anos que estamos desenvolvendo esse trabalho. O professor João Carlos, que quero repetir também, que é uma grande honra tê-lo aqui, dizer que este seminário internacional tem, de fato, uma importância ímpar para todos nós. O professor Dr. João Carlos Massarolo é cineasta, professor da Universidade Federal de São Paulo, doutor em cinema pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal de São Carlos, desculpe. Isso. E é o organizador de um dos mais importantes eventos internacionais sobre transmídia, plataformização, produção audiovisual, que é a conhecida Jornada Internacional Gêmeos. Né? É sempre um evento da maior grandeza. Ele é também editor da revista Gêmeos, uma importante revista científica da área da comunicação. Diretor e roteirista de vários filmes, entre os quais São Carlos 68 e Quintal dos Guerrilheiros. É hoje, sem dúvida alguma, um dos principais pesquisadores sobre narrativa transmídia. Professor João Carlos, muito bem-vindo. Pedro. Ok, muito obrigado, Dielcio. E agora passamos a palavra ao professor João Massarolo para a sua apresentação na abertura do seminário. Muito bem-vindo, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui, professor. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, agradecer o convite, claro. Boa tarde a todos que estão em Cuiabá. Acho que todos estão aí, né? Não sei, talvez.
Mas é um prazer, nem tenho palavras para dizer, a abertura do Seminário Internacional Comunicar Ciência, Democracia, Cultura e Audiovisual é de uma importância muito grande. Então, eu só posso agradecer ao Pedro, ao Dielso, principalmente, né, que nós já tivemos um trabalho conjunto, enfim, a todos os colegas que estamos acompanhando também, e dizer também, de início, que quando conversamos a respeito dessa fala inicial, eu estava trabalhando num texto da Compós, e aí eu, na hora, falei assim para o professor Dielso, vamos por aí, vamos falar então dessa questão da plataformização do audiovisual e pegando como um caso a própria televisão, né? De algum modo, esse tema não é diretamente associado à questão do comunicar ciência, se a gente for pensar na reflexão que ele suscita. Mas ele está inserido, sim, nessa problematização toda que hoje seria, né, o nosso problema. Eu acho que é parte, pelo que eu ouvi, do problema do seminário, da discussão do seminário, exatamente essas transformações, essas mudanças todas no processo de comunicar, né? Que essa questão do uso do vídeo, né, o vídeo como ensaio científico, essa proposta de vocês, eu acho que vai muito, muito nessa perspectiva inovadora, né, uma proposta inovadora. Eu conheço, aprendi com vocês a possibilidade de se trabalhar nessa perspectiva, né? Agora, no que eu acho que a contribuição dessa fala hoje pode servir ao seminário, de modo geral, é essa noção mesmo da plataformização da cultura, que no fundo, da própria democracia, se a gente for pensar, no audiovisual, enfim, todo esse trabalho que foi acentuado pela pandemia, né, pelo Covid-19. A pandemia realmente trouxe um transtorno, acelerou esse processo de plataformização e, de algum modo, coincide também com o momento que a universidade pública, como a senhora Maristela falou, né, estava ou está ou continua, né, sendo atacada na sua forma mais básica de trabalho, que é a da pesquisa, né, que é a da ciência. Enfim, ao mesmo tempo que esse processo de plataformização se acentuou por conta da pandemia, por outro lado, o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, né, intensificou também seus ataques sobre a universidade, sobre, né, o nosso trabalho. E aí, então, que aparece mais ainda, né, a importância desse seminário, né, e das formas possíveis de se trabalhar, então, a questão do comunicar a ciência. De um certo modo, em todos os ataques que a universidade sofreu, ficou visível o nosso desamparo comunicacional da ciência diante da problemática que esse governo de extrema-direita trouxe para nós, né? Não foi possível se pensar uma estratégia, ou não apareceu uma estratégia de contraposição às ferramentas utilizadas, né, por esse governo para desautorizar o nosso trabalho, né? Certamente isso tem a ver, pelo menos eu não vi, gostaria muito de ouvir também a opinião de vocês, se é que aconteceu, como assim dizer, se a nossa resistência funcionou, estamos ainda, né, à deriva. E eu acho que grande parte se deve exatamente que as universidades continuam, né, dentro de um modelo de funcionamento. Não estou falando aqui da precariedade da infraestrutura, não é esse caso, mas o modo de entender esse processo todo de plataformização que tomou conta do mundo, de um modo geral, ainda passa distante da instituição, né? O que mais me chama a atenção é que, mesmo com todos os momentos críticos que nós temos passado por conta da pandemia e dos ataques desse governo, não tenhamos discutindo ainda a noção de governança institucional, né? Como é que se dá governança em relação ao saber, à produção do conhecimento, enfim, a própria questão da ciência? A governança é um conceito fundamental, a gente vai ver depois, relacionado exatamente a estruturas, né, as negociações, as redes discursivas que se instalam dentro do campo da produção do conhecimento. Isso no mundo online da instituição,
que não é dissociado da nossa realidade do cotidiano. Nós temos um amparo, teoricamente, tudo se discute em relação ao presencial, as questões do mundo convencional. Mas estamos há décadas no mundo online e a gente ainda não tem uma noção. Tanto que o retorno às aulas está um conflito, porque, na verdade, não há interesse em discutir. E não sei se é por desconhecimento ou outra intenção que essa questão da governança institucional não aparece, porque qualquer empresa hoje, né, tem uma preocupação quanto a isso. Então, o que a gente pôde perceber, né, que os meios de divulgação, enfim, o comunicar a ciência dentro dos referenciais atuais da universidade não dão conta dos ataques que a universidade sofre, né? Nós não conseguimos criar um mecanismo ou uma forma de produzir, né, essa divulgação, né, de comunicar, né, que sejam coerente com o mundo de hoje. Nós temos ainda aquele modelo de, como é que se chama, de um centro de comunicação, um núcleo de comunicação, com dezenas de doutores em comunicação, que fazem informandos internos da universidade. Nós temos uma página da instituição, e sabemos hoje que ninguém navega atrás de página de nada, a não ser em caso de desespero, tipo assim, quem morreu, alguma coisa do tipo. Ninguém vai procurar a página buscar para saber o que conhecimento é produzido na universidade. Até porque não é isso que aquela página está disponível, né? E os outros caminhos que poderiam levar para outras formas de comunicar não existem na instituição. Ela bloqueia o acesso, né? Porque estamos ainda na vida, no modo de existir presencial. Então, o cidadão não tem acesso ao conhecimento por ser na universidade, porque não há nenhum portal que leve ao conhecimento. Existem os portais de divulgação da instituição, mas que fazem uma divulgação no modelo antigo, né? Que não é coerente com o mundo atual. Com isso, eu quero dizer que, quando a gente fala em plataformização da cultura, não é suficientemente digitalizar documentos, não é produzir informes a respeito da produção científica do campus, não é produzir resultados, não é fazer revistas também, né, impressas com comentários e colunas, entrevistas e etc., dos pesquisadores, dos resultados da pesquisa. Tudo isso é o mundo passado, né? A plataformização da cultura pressupõe novos modelos de pensar prática, tanto de fazer audiovisual, quanto de pensar a democracia e como pensar a ciência. Pegamos assim, abstratamente, sem pensar no caso, o que é democracia nesse contexto. O quanto a esquerda brasileira não entendeu em 2018, não está entendendo agora também, que a noção de democracia digital que a extrema-direita tem não tem nada a ver com o que a esquerda pensa. E como eles usam as ferramentas, né, e como estão preparados, enfim, para fazer uso dentro de uma lógica, né, que a esquerda tem que se posicionar, né, tem que, vamos assim dizer, começar a experimentar mais, né? E é claro que isso afeta, né, o nosso modo de vida, afeta a nossa própria produção acadêmica, né? No caso do audiovisual, a mesma coisa, né? O audiovisual foi um dos primeiros meios, vamos assim dizer, de comunicação que se plataformizaram nesse processo, né, nos últimos anos. E, curiosamente, isso não veio pelo pessoal do audiovisual, não veio pelo meu campo, né? O que a gente assistiu de mais bacana durante a pandemia foram as peças de teatro, né, o teatro online, que adquiriu uma constância de produção e um modelo de produção que nós podemos dizer que é um novo formato que se instalou durante a pandemia, né? Então, por aí a gente começa a ver que a plataformização da cultura, né, não significa simplesmente nós temos um streaming da Netflix, da Amazon ou HBO, né? Não significa simplesmente subir conteúdos, né? Mas, por exemplo, no teatro online, trabalhar online, né? Fazer esse conteúdo e ser de natureza online, né? Enfim, quando a gente fala em plataformização da cultura, plataformização da ciência, se a gente quiser, é começar a produzir a ciência de um modo online, né? E isso pressupõe a participação da comunidade, né, na própria produção. Ela não pode ficar alheia a esse processo todo, né? Um modelo assim é o caso da uberização, né? As plataformas
de transportes, que a gente chama de Uber, né? Elas produzem um serviço ao mundo real. Eles conectam pessoas que demandam, né, um serviço com um prestador de serviço. Então, essa plataforma ela se conecta. É um trabalho que acontece, né, online, mas, ao mesmo tempo, ele é visível. Ele se dá no mundo real. É essa divulgação da ciência, né, essa plataformização da ciência que está em questão agora. Como conectar o sujeito, a sociedade e a produção científica usando as plataformas. Espero que a gente consiga avançar em algum aspecto, examinando um pouco o caso da própria televisão brasileira, que resolveu fazer esse passo. Mas, Safira, por favor, vamos abrir, então, colocar a tela. Oh, não, esse não. É do PowerPoint mesmo. Esse aqui. Então, com esse tema da plataforma da televisão brasileira, nós vamos poder discutir, né, que transformações estão acontecendo no audiovisual de um modo geral, e daí talvez abrir os questionamentos para as questões mais ligadas à própria ciência, à divulgação da ciência. É importante dizer que se eu pudesse fazer esse estudo em cima do cinema brasileiro, eu teria feito, né? Mas esse processo ele está acontecendo mais na televisão, mais rapidamente, com mais profundidade, eu diria até com mais inteligência do que nas outras mídias audiovisuais. O cinema, infelizmente, padece, né, de uma noção de preservação, né, de conservação da sua estrutura, que é um pouco melindrosa até de se comentar no Brasil, porque realmente a área toda ficou esperando o fim da pandemia, a retomada dos processos normais, né, de produção, distribuição, exibição de filmes na sala do cinema, e nada se fez, né? Algumas tentativas isoladas de criar um streaming, né, para exibição de filmes aconteceram durante a pandemia, mas a classe não considerou como sendo um momento de mudança, de transformação. Então, nós estamos ainda, né, no campo do cinema, aguardando alguma coisa acontecer. Infelizmente, é uma demora, é uma perda de tempo que vai, claro, causar problemas futuros, ou no imediato, porque nós vivemos uma espécie de esquizofrenia. Aliás, o pessoal do audiovisual é esquizofrênico o dia inteiro, sempre foi, nunca vai ser. Porque, ao mesmo tempo que uma certa classe, vamos assim dizer, um pensamento ligado ao audiovisual, ao cinema audiovisual brasileiro, discursa contra as plataformas, de uma maneira até um pouco alucinada, a produção audiovisual brasileira hoje, por incrível que pareça, ela está sendo fomentada exatamente pelas plataformas internacionais de streaming, né? Nunca houve, vamos assim dizer, um momento como esse, que quando acabam os subsídios, quando acaba o apoio estatal à produção audiovisual, né, sempre se ficou um vazio, né? E hoje as produtoras brasileiras, todas, estão muito culpadas fazendo prestação de serviço. Essa ampliação, eu acho que é a Safira que dá da tela. Alguém solicitou, ou sou eu que dou aqui? Deu? Agora foi. Onde estamos? Safira, tem como voltar para a primeira tela? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Alô? Oi? Caí, então?
Foi isso? Alô? Mas estou de volta, né? Oi, Safira. Pode puxar a tela, então. A tela não voltou. Tá, deixa eu compartilhar, então. Não foi, Safira? Uau, estou perdido aqui. Tá aí agora? Pronto. Podemos continuar? É que eu não estou vendo vocês. Bom, alguém me avisa. Podemos continuar, então? Podemos, professor, nós estamos ouvindo. Ok, obrigado. Então, a questão que eu estava comentando é que no audiovisual brasileiro nós temos essa tomada do mercado nacional pelas produções de streaming, enquanto que o cinema se mantém ausente. Quer dizer, a indústria do cinema se utiliza agora, está produzindo para o streaming, mas a reflexão, o pensamento, o entendimento desse processo continua, entre aspas, parado. Por isso o motivo da escolha da televisão, então, como sendo a plataforma, né, de estudo que a gente vai usar aqui como referência. Safira, quer passar a primeira tela? Tem como fazer isso? Eu que faço aqui. A primeira coisa que a gente tem que, né, discutir é esse processo, então, de distribuição mesmo, né, da chegada do streaming, né, a mudança que ele causou no audiovisual. Uma coisa importante, então, que a gente sabe na história da televisão, que é uma mídia que sempre passou por mudanças, em cada momento trouxe, né, entregou entretenimento, informação, programação diversificada, etc. Mas em cada momento teve essas mudanças, né, tecnológicas, e com a chegada da cor, por exemplo, foi um momento marcante. E agora, com o streaming, né, esse modelo, então, de distribuição de conteúdo, né, depois teve a TV paga, né, nós tínhamos, então, o modelo de distribuição via satélite de conteúdo, né, e o fluxo linear. E com a chegada dos anos 90 da TV paga, então surge a questão dos nichos, e nós temos uma televisão que começa, vamos assim dizer, a perder um pouco a noção, o domínio do fluxo. Né? Com a TV paga, pode dizer, de certo modo, que o controle do fluxo ficou um pouco à deriva, ficou um pouco pelas empresas e um pouco na nossa mão como os usuários. Eu acho que esse momento marca assim, uma mudança de comportamento das empresas e nós, né, de usuários. Então, é nesse momento que o Rucho vai falar, né, com a chegada do streaming posterior, a partir dos anos 2000 praticamente, nós temos, então, essa mudança onde o streaming, né, por ser um fluxo contínuo de dados, né, coloca em questão, vamos assim dizer, os algoritmos. Esse é o ponto, né, que é o que a gente vai ter mais importante aqui para discutir. Antes disso, é importante a gente, né, lembrar que esse modelo de distribuição, então, por streaming, ele traz esse novo conceito, né, do que é o fluxo televisivo.
o streaming é um fluxo contínuo de dados, né, que circula para a internet. Então, nós temos aí uma questão de uma lógica de algoritmo, né, na organização desse fluxo, né, e que vai cair na ideia dos sistemas de recomendação que as plataformas utilizam, né, para a gente acessar os conteúdos, né, conectados de qualquer dispositivo. Então, nós temos aí aquilo que já se tornou comum nos estudos, né, da televisão, que é o fim da grade, né? Quando a gente fala que o fluxo está à deriva ou não está mais no controle da empresa, nós temos com o streaming, né, o fim da grade e, em contrapartida, o streaming nos dá esse sistema de recomendação, né, que é o conhecimento que as empresas possuem do nosso perfil e que, ao mesmo tempo, nos induz, então, a um consumo, vamos assim dizer, que a gente também nomeia de binge watching, né, um certo hábito de maratonar os conteúdos, né, disponíveis nesse fluxo, né, do streaming. Mas uma outra coisa importante que tem a ver com essa lógica, então, das plataformas de streaming, com o modelo de distribuição, é que no mercado a televisão também ela muda com isso, né? Há um caráter transnacional nessas plataformas, porque a televisão, mesmo quando era via satélite, não tinha essa qualidade, não tinha essa condição de ser uma televisão transnacional, né? E as plataformas elas acabam impactando todo o mercado televisivo, no caso da América Latina e do mundo inteiro, né, porque elas atravessam as fronteiras, né, e impactam nos mercados regionais, onde que se dá o grande problema, né? Então, esse é o caráter transnacional das plataformas, é o que, né, impactam, né, e faz com que, no nível global, como Netflix, Amazon, as televisões começam a ter como concorrentes, né, essas empresas de tecnologias dentro dos seus territórios nacionais. Então, esse é um ponto, né, que é chamado a guerra do streaming, aonde que essas empresas, né, transnacionais acabam ocupando, né, um espaço ou disputando os territórios, né, no caso latino-americano, ou próprio aqui no Brasil, nosso próprio território, diante das empresas de televisão, né? E elas estão avançando muito nesse mercado, né? Tanto que tanto a Netflix como a HBO e a Amazon já anunciaram, por exemplo, que vão começar a produzir telenovelas. Já estão também transmitindo futebol. Já estão, enfim, ocupando todos os espaços. E a Netflix agora vem com uma ideia que ela vai se transformar também numa televisão, vai abrir um canal de televisão com publicidade dentro do próprio streaming. Enfim, esses modelos tendem a ser cada vez mais híbridos. A questão não é tanto para nós o que as empresas transnacionais fazem, mas sim como é que, né, as empresas brasileiras reagem a esse processo. E isso que nós podemos observar no caso da Globo, que é a única empresa de televisão no Brasil que está se posicionando como uma resistência, né, a esse ataque do streaming internacional. E ela faz isso através, então, da criação do Globoplay, que aconteceu em 2016. 2015 foi criado, né, o Globoplay. Aí, uma coisa que eu acho que é importante também que seja dito, é essa nova estrutura, né, do streaming transnacional. Ele não encontra barreiras hoje, nem na Europa, nem no Oriente, na Oceania, ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Nós temos somente na Coreia do Sul um pool de emissoras de televisão que criaram a plataforma e que faz frente às plataformas transnacionais, né? E eles mesmos, né, chegaram a conquistar o Oscar com Parasita, Round 6, outra produção, enfim, há todo um K-drama, vamos assim dizer, o K-pop, há várias correntes dentro da Coreia do Sul, que é um movimento que é fortalecido, né, com políticas de financiamento do próprio governo sul-coreano. Então, ali a gente tem um movimento de resistência, né, ao streaming internacional. Curiosamente, que na América Latina se esperava alguma coisa do México, mas a plataforma mexicana equivalente à Globo, da Televisa, a Blim, ela não conseguiu decolar.
teve uma briga a respeito da telenovela mexicana, se ia ficar com a Blim ou ficar com a Netflix, foi um empurra para lá e para cá, e há pouco tempo a Televisa entregou o jogo, entregou o seu acervo de telenovelas para a Netflix, porque a plataforma deles não estava com 20, não tinha sequer 20 mil assinantes, alguma coisa assim, enfim, um contrato, um fracasso absoluto. E no Brasil, o que a gente vê, pelo que a Globo anuncia, o número de assinantes da Globoplay é equivalente da Netflix, que é o streaming mais popular do Brasil, né? Então, nós estamos diante de uma realidade que é muito curiosa, que nós mesmos não observamos muito bem, né? Um dos lugares de resistência ao streaming internacional é no Brasil, através, né, dessa empresa que está tentando, claro, obviamente, fazer as suas transformações para se posicionar nesse mercado, né? A grande questão, a gente não sabe se o Globoplay é uma plataforma transnacional ou simplesmente uma plataforma que a Globo possui para defender o seu território, né? Defender o seu domínio do conteúdo no nosso próprio território, ou se ela almeja fazer como as outras plataformas se tornarem transnacionais. Não há discussão que as plataformas, por natureza, são transnacionais ou globais. Netflix é global, transnacional e global. E eles trazem, claro, um modelo de produção horizontal, que todas as plataformas, ao contrário do cinema de Hollywood, que faz produções globalizadas, mas centralizadas, essas plataformas elas descentralizam a produção. Então, elas fazem produções com a Argentina, México, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Coreia, todos os países do mundo, né, para alimentar os seus mercados locais. Essa é, né, a questão que a gente chama, né, o transcultural, né? É transnacional, mas também transcultural, né? E é uma estratégia que tem dado resultado para essas empresas, né, de streaming, tanto que aí alimenta o nosso mercado, né, produtor também aqui no Brasil. Então, o caráter transacional, como a gente já falou, é um aspecto importante desse processo, né, que, pro Lobato, essa distribuição de conteúdo, né, impulsionada por plataformas e empresas, tem essa capacidade de remodelar as culturas nacionais e também burlar as regulamentações. Nós não temos ainda no Brasil nenhum tipo de aprovação, nenhuma regulamentação, nenhum tipo de lei, né, do serviço de streaming, né? O que é curioso é esse dado que a reação da Globo diante da chegada do serviço de streaming globalizado foi a criação em 2015, então, do Globoplay. Essa que foi a estratégia que, a partir daí, a empresa adotou. Então, nós temos que observar, né, que nesse processo todo de plataformização do audiovisual, na televisão brasileira, o Grupo Globo está transformando a sua plataforma Globoplay no carro-chefe do grupo. Não é mais a televisão aberta, né, o carro-chefe. Todos os recursos estão sendo direcionados para Globoplay, né, para ser investido no Globoplay. Então, a questão da grade televisiva, né, ela agora passa a ser integrada à própria plataforma, né? Aí que está a questão da geração de valor hoje. E o próprio Eric Bretas, que é o diretor do Globoplay, então ele vai dizer que, na verdade, o valor que a Globo possui, né, é o capital simbólico mesmo da TV aberta, que é a questão da brasilidade, né, dos arquivos de brasilidade, ou rede de brasilidades que a gente pode falar, né, que é uma herança que vem das próprias telenovelas brasileiras, né, que criaram, vamos assim dizer, essa noção para nós brasileiros, né, de uma brasilidade, né, de uma estética, se for o caso, de um realismo, né, próprio da nossa cultura, e não fincados, né, nos moldes do melodrama mais tradicional, que continua sendo muito forte nos países latino-americanos, né? Então, essa brasilidade do melodrama, por exemplo, das estruturas melodramáticas dos melodramas que a gente vê na telenovela, é o que caracteriza aquilo que seria a brasilidade. Mas não podemos esquecer o anúncio há pouco tempo de todos os streams que vão começar a fazer novela, que não vai ser bem uma novela, vai ser uma estrutura misturada, algo
um híbrido entre ficção seriada e telenovela. Quer dizer, uma novela com em torno de 8 capítulos, com um ritmo mais de ficção seriada, que seria o caso que, se você perde um episódio, você já não está acompanhando mais bem a história toda, né? Mas, quando a gente pensa, então, nessa integração, nessa migração dos conteúdos, ou dentro de uma própria empresa, né, de um alinhamento, como é o caso aqui da plataformização da televisão no Brasil, uma das coisas que surge é exatamente a questão da governança, né, que eu estava referindo antes, lá na questão da ciência, da instituição, da universidade, e a mesma coisa para a relação da governança nas plataformas televisivas, né? Como seria, e é isso que nós temos que pensar, né, nesse processo de plataformização da cultura e da arte e do audiovisual, né? Como pensar essa governança, porque isso implica na nossa própria participação ou não nesse processo. E esse é o ponto de pauta da mídia, né? 24 horas por dia eles ficam discutindo a governança. Agora o cara da Tesla falou que não vai mais comprar o Twitter, mas depois voltou atrás e vai comprar o Twitter, e sempre esses assuntos estão relacionados à governança. Ele quer comprar o Twitter, o Telsa lá, porque ele quer mudar a governança da plataforma. Então, o que significa essa governança, né? A governança nada mais é do que aquelas regras, né, os regulamentos que toda instituição tem, né, e ela é transposta, vamos assim dizer, para a superestrutura da plataforma. Na verdade, ela é codificada, né, em termos de instruções, que também se chama algoritmo, né? Aqui no Brasil, nós temos uma falácia, um mito, né, associado ao algoritmo como uma entidade tecnológica acima e além da nossa capacidade de compreensão. Nós sempre caímos nessas armadilhas do determinismo tecnológico. É engraçado como a Academia Brasileira pensa, como se o algoritmo fosse uma entidade própria, né? Mas não, o algoritmo, na verdade, é simplesmente o sistema de instrução de uma governança. A governança é aquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? E aí que é a questão da ciência, né? Aquilo que pode ser eticamente produzido, autorizado, aquilo que, enfim, resultados como são obtidos, né? Essa governança, os estados, eles não interferem, né, a governança das plataformas, nem da televisão, nem do streaming, que hoje é a mesma coisa, né, internacional. Essas empresas como Google e Facebook, etc., elas possuem a sua própria governança. Estou aprendendo a duras penas, né, que esse modelo de governança, que não leva em consideração as questões mais sensíveis da sociedade, quase destruíram o sistema dessas próprias empresas. Então, é uma corrida de todas essas empresas para tentar entender como é que seria uma governança que levasse em consideração os interesses dos usuários e também, de algum modo, uma parceria com o Estado. Os especialistas falam que é muito complicado o Estado opinar a respeito da governança, porque uma vez que ele determina determinada regra, como é que você vai mudar aquilo? O ideal seria que essas empresas abrissem canais de comunicação sobre a sua governança com os próprios usuários e, junto com os usuários, determinasse o que qual é o potencial da plataforma, né? Qual seria o uso dessa plataforma, né? Qual o sentido que se quer dar a essa plataforma socialmente falando, né? Construção desse sentido social. É nesse caminhar, né, que a governança das plataformas acaba mostrando seus interesses. Elas foram, claro que foram totalmente usadas em campanhas políticas em todos os lugares, praticamente nos últimos anos, é onde a extrema-direita aprendeu a utilizar e é onde estão preparados para usar de novo aqui no Brasil, em cima dessas questões ligadas à governança. Aí isso a gente vê no Telegram, a gente vê nas discussões do próprio Facebook, e agora pegando também o Twitter, que o cara está comprando com objetivos que a gente não sabe qual. Enfim, as governanças têm um papel, né, essencial para determinar o trabalho do algoritmo, e não vice-versa, não são os algoritmos que determinam, né, a governança. Isso faz parte, né, dessa discussão das plataformas de streaming, do qual a televisão brasileira começou a mergulhar, né? E é curioso que
o nome que se dá para essa televisão seja, né, essa nomenclatura seja o MediaTek, né, que começou a ser usado, né, para se referir exatamente a essas empresas emergentes, né, de tecnologia, porque, na verdade, a televisão, né, e o Williams, no livro dele, deixou muito claro, que é o estudo clássico, que a televisão é também tecnologia. Não dá para dissociar a televisão da tecnologia. É arte, é cultura, mas é essencialmente tecnologia. E o campo de estudos da televisão como tecnologia é extenso, né? Mas é curioso que, a partir, então, de 2010 para cá, já não se faz mais esses estudos associando as mudanças, porque a questão não está mais na infraestrutura da televisão, né? Quando a gente fala em MediaTek, nós estamos se referindo na própria empresa, né? Não mais na sua infraestrutura apenas, né? Toda empresa se transformou numa empresa de tecnologia, né? Então, MediaTek, quando as empresas de mídia se transformam também em empresas de tecnologia, não somente usam, né, a tecnologia. Então, aí vem a segunda questão para a gente debater, que é exatamente quando a gente fala em conglomerados MediaTek, quando eu brinco dizendo que a Globo é uma empresa, agora é uma Globotech, nós estamos indo além, dando um passo além do serviço de streaming. Nós estamos muito além, né, de simplesmente digitalizar as informações, né? Nós estamos agora no domínio aonde que as empresas de mídia viraram empresas de tecnologia. E como as empresas de tecnologia funcionam, né, o modelo de como essas empresas de tecnologia funcionam é o que vai ser, aparentemente, é o que está sendo adaptado, né, para o modelo dessa nova televisão. Esse é o ponto, então, que as conglomerados de MediaTek trazem, né, para o ambiente da televisão, né? E a gente se refere, então, à MediaTek exatamente esse contexto que não é mais somente, né, da infraestrutura digital, mas o modo de existir da própria televisão. Então, o que é dito aqui para o autor, não importa se a empresa cria conteúdo, mas sim o fato de ter um produto de mídia e utilizando ferramentas tecnológicas para entregar, distribuir, analisar e compilar dados, a experiência do usuário se torna cada vez mais completa. Então, não é mais a questão, né, de infraestrutura, criar conteúdo, né, mas de oferecer uma experiência para o usuário cada vez mais completa. Então, nós estamos passando um momento que o conteúdo, na verdade, a entrega desse conteúdo, a experiência que é oferecida com a entrega desse conteúdo, como, por exemplo, eu acessar o fluxo da grade televisiva no Globoplay, no caso da Globo, é uma experiência muito mais satisfatória do que, teoricamente, eu ficar esperando a entrada do programa no horário dentro da grade, né? Esse tipo de experiência que o usuário cada vez mais quer, né? Que o conteúdo seja personalizado, né? Chegue diretamente para ele. Então, é esse modelo estrutural que a gente está vendo, né? Quando a gente fala na televisão, dentro da filosofia das empresas de tecnologia, né, de mídia, a criação e produção de conteúdo está mais vinculada aos canais e serviços, né, como a gente está acostumado, às grades, né? A grade era o serviço. O que era a televisão se não era oferecer o serviço de uma grade, né, de programação? Era isso que se tratava. Mas agora não é mais. Agora, né, a Globotech envolve o conteúdo, negócios e inovação tecnológica, né? Essas coisas andam juntas, não estão mais dissociadas. Então, aqui a gente usa o Globotech, né, como um neologismo para identificar esse núcleo digital da organização Globo, com suas interfaces MediaTek, visando o posicionamento do Globoplay como a nave-mãe do Grupo Globo, a partir daquela rede de empresarialidade que a gente comentou. Então, nós temos aqui uma questão conceitual, que é esse tal de núcleo digital da organização. Você só tem uma empresa MediaTek quando ela funciona em torno do seu núcleo digital, né, que é o que nós vamos ver. Esse projeto Globotech, ele surge, a Globo lança em 2017, com
estardalhaço, com uma campanha, Todos Somos Um, eu acho que foi isso que se chamou a campanha. Teve 2 momentos, 2017 e depois 2019, né? Aonde que, então, aqui, ó, 100 milhões de uns, acho que é a primeira campanha, onde ela vai dizer, então, essa conexão, esse modelo de produção horizontal, né, com as afiliadas, entre o Globoplay, os produtos de jornalismo, o G1, o esporte, até o Cartola entra nisso, né, o entretenimento. Tudo isso passa a ser integrado, né? Em várias plataformas, mas integrado, né, e sob a marca da Globo. Mas tudo isso passa a interagir dentro de um processo que esse núcleo digital coordena. E o que orienta e o que faz esse modelo de produção, de organização, vamos assim dizer, da empresa funcionar, como é dito aqui, né, como YouTube, Netflix, a própria Globo, tem modelos de negócio até diferentes, mas elas compartilham a compreensão de que a coleta de dados é o insumo central e a dataficação suporte lógico das atividades. Então, o passo além do streaming, né, o passo além da própria digitalização de dados, vamos assim dizer, é essa noção do Media Tech, aonde que a empresa não está mais preocupada em produzir conteúdos, mas oferecer experiências associadas a esse conteúdo. E a gente tem que pensar o seguinte: a migração da TV aberta para a Globoplay, a Globo está transformando isso numa experiência muito bacana para nós, usuários. Ela está conseguindo nos convencer a fazer essa migração. Ela está oferecendo essa migração como uma experiência, vamos assim dizer, imersiva. E ela consegue fazer essa transição a partir desse núcleo digital. Uma pesquisadora jovem, eu não lembro de que estado, deu uma definição, né, do que seria esse núcleo digital. Mas antes, é importante a gente ver que essas áreas do núcleo digital, elas, dentro da televisão, elas surgem em momentos diferentes e permanecem dissociadas até pouco tempo, né? Então, o que é dito é que nesse projeto MediaTek, as estruturas das áreas, né, de planejamento e desenvolvimento, o departamento de engenharia, o setor de análise e pesquisa e os setores de técnicos eram totalmente desintegrados, não integrados, né? Então, o setor de análise, por exemplo, foi criado por um sociólogo, né, que tinha a ver com a questão de Ibope, audiência e tudo mais, nos anos 70, funcionava de uma maneira diferente da engenharia, onde entra a questão da tecnologia, né, que funcionava de uma maneira diferente, separado do modelo de negócio da empresa, que é distinto da produção de conteúdo da empresa, né? Então, o núcleo digital diz respeito que agora, né, o negócio, o conteúdo, né, e a circulação, distribuição e a infraestrutura, tudo está junto, né? Todos esses departamentos funcionam juntos. E aí é nesse núcleo, então, que se concentra todo o trabalho da empresa. Nesse núcleo, então, a estrutura organização possui profissionais diretamente envolvidos em squads multidisciplinares que atuam em conjunto para otimizar, evoluir e maximizar os resultados dos produtos e são compostos por engenheiros de software, cientistas de dados e designer, né, basicamente. Com isso, a gente chega, né, a um sistema agora de produção, né, que é inovação, que é essa questão descentralizada e horizontal. As inovações horizontais é muito importante porque empresas grandes de mídia como a Globo, elas sempre foram vistas como empresas, né, com estrutura vertical. Estrutura vertical significa que nem todos os departamentos estão evoluindo ou tendo atenção da mesma maneira diante no organograma, vamos assim dizer, da empresa. Mesmo dentro da Globo, havia setores que os funcionários não tinham acesso à internet. E há outros onde que o G1 funciona. Quer dizer,
é quase inconcebível imaginar que uma empresa de mídia não tenha internet interna, não tenha acesso à internet aos jornalistas, que não tenha uma rede interna de comunicação. Mas esses sistemas são assim, tanto na Globo quanto na Disney e outras empresas gigantescas. Há muitas realidades lá dentro. Então, esse é o modelo vertical. Com esse sistema que a Globo implantou, ela se torna mais descentralizada, ela se torna mais horizontal, que a gente estava falando. O modelo de negócio, produção de conteúdo e distribuição, ele acontece dentro desse núcleo criativo, vamos assim dizer, de inovação. Então, essa mudança passa por essa nova forma de organização mesmo da empresa. O que é curioso, fazendo um parêntese, é que esse tipo de informação, esse tipo de pesquisa, ela é muito rara no Brasil, né? Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, buscar essas informações, eu me deparei somente com declarações dos próprios executivos, né? Os diretores, a diretoria da Globo, passando informação do que estava acontecendo. Nós temos uma tradição muito conteudística, né? Nos preocupamos muito em analisar os conteúdos, mas não analisar as transformações da empresa. Então, por um lado, parece uma obviedade desconcertante, e, por outro, nós não temos um conhecimento aprofundado de como a empresa se transforma e o que ela está buscando se transformar, né? Nós continuamos enxergando, por exemplo, o Grupo Globo, nós continuamos enxergando a TV Globo como, na verdade, a grande mídia. A esquerda ainda tem essa fantasia, né, de que existe televisão, de que existe Globo, vive essa fantasia. Quando a própria Globo já não tem mais nenhum problema quanto a isso. Ela já entendeu para onde as coisas vão. A Globo não está mais interessada na TV Globo, né? Não é assim que as coisas funcionam. Está interessada dentro do ecossistema midiático dela, do Grupo Globo, sim, que haja migração, que a gente fique refém, no bom sentido, né, desse sistema imersivo, desse ecossistema midiático que eles estão criando. Mas não há mais uma mídia que seja mais importante que as outras. Isso vai depender muito do foco do momento, né, aonde que aí volta essa questão, né? Quando esse sistema inteligente de produção de negócios captar por onde é que a produção deve ir naquele momento, né? Então, não há mais uma mídia que seja privilegiada. Nesse aspecto é que a televisão deixou de ser televisão há muito tempo, né? A gente pode chamar televisão online, pode chamar o que quiser, mas é um momento de mudança, né, que está acontecendo. Só que acompanhar isso, a gente só consegue documentar através das falas dos executivos. Então, aquele caráter científico que nós temos, né, de que as declarações dos executivos são viciadas de interesses da própria empresa, tem que ser um pouco mais... tem que ser visto de uma maneira um pouco mais distante, né? A gente pode, através da confrontação desse discurso com os outros discursos dos executivos e com a própria prática da empresa, checar essa informação. As falas executivas não são necessariamente negativas ou tendenciosas, como a gente costuma ver na academia. Eu acho que por isso até que essas pesquisas relacionadas com as mudanças de infraestrutura das empresas, elas são muito raras, né? Não encontrei muitas referências sobre isso. Então, uma das coisas que nesse sistema descentralizado que aconteceu é que aquilo que era, né, hoje se chama de estudos da Globo, tem a foto aqui, né? Agora, não existe mais o estúdios Globo necessariamente fisicamente. Claro que continuam existindo dezenas de estúdios, né? Já Jacarepaguá, onde que era o antigo sistema. Mas agora, com a parceria que foi feita com o Google, né, todas as gravações estão em nuvens e as edições de qualquer episódio de novela, de série, de um programa informativo, pode ser feito por qualquer funcionário em qualquer lugar do mundo, né? Não existe mais uma central de produção nesse aspecto de pós-produção. A mesma coisa no futebol. Faz tempo que a Globo fez uma parceria. Há um sistema, né, de monitoramento das câmeras nos campos, nos estádios, né, que fazem a captação das imagens, né, à distância.
E essas imagens são editadas e trabalhadas, de novo, por profissionais que estão em diferentes lugares, que não estão fisicamente, enfim, os caminhões, né, que se dirigiam aos estádios, aos eventos, para fazer as captações, não são mais necessários, necessariamente, mas elas continuam usando de uma maneira híbrida ainda. Então, nós temos todo um modelo, né, de produção e pós-produção integrado, esse é o sentido horizontal do termo, né, e descentralizado ao mesmo tempo. E aí nós chegamos num outro problema, né, que é a sedução pelos algoritmos na economia da atenção. A economia da atenção é a economia do capitalismo de plataforma, né, que a Zuboff e outros autores trabalham, né? Então, hoje, a gente vive... a economia da atenção é até um pouco elogioso, porque nós estamos vivendo uma monetização dos nossos sentidos dentro de uma economia da atenção, né? E aí que mora, então, a grande questão. Quando a gente fala que a televisão, no formato hoje, né, de uma empresa de MediaTek, ela não está mais tão interessada em oferecer conteúdos, mas oferecer experiência, é porque, na verdade, o que interessa é a leitura, né? Vamos assim dizer, a quantificação dos nossos sentimentos. Uma coisa espantosa, mas as nossas emoções, nossos sentimentos estão sendo quantificados, estão sendo vendidos, negociados. Uma parte da nossa alma acha isso um absurdo, mas essa é a moeda do capitalismo contemporâneo, né? Só que essa sedução é porque, na verdade, esses dados não se referem à minha pessoa, à tua, não se refere a nenhuma pessoa, porque seria muito fácil, né? E a gente tem outro equívoco, achar que esses sistemas, né, na verdade, de rastreamento, funcionam na pessoa. Não interessa para o capitalismo de plataforma a pessoa. A gente não existe. Nós estamos diante de máquinas que fazem leitura de dados. O que interessa são amostragens, né? Por isso que a noção de algoritmos, existe uma de sedução para o algoritmo. Existe uma certa perversão na captação desses dados, porque é uma certa média, uma certa frequência de dados captados num determinado contexto que vai dizer para a máquina qual é o perfil dos consumidores, mas não do consumidor necessariamente. Existe também esse trabalho, mas na economia da atenção interessa mais as quantidades que são geradas. Então, esses dados são filtrados e, com isso, se prevê se é capaz de direcionar nossas subjetividades, os nossos quereres, né, para um determinado tipo de decisão, né, que vai nos parecer totalmente irracional. Mas esse é o poder, então, de sedução dos algoritmos, né, essa atuação que é feita em cima da nossa subjetividade. Por exemplo, toda vez que a gente olha um celular, é um hábito, é um vício, né, que é gerado por uma ferramenta muito simples, que a gente também usava para telefonar, mas que agora virou uma central, né, de informação e que a gente volta lá a todo instante. Se a gente volta a todo instante buscando informações, isso pressupõe que exatamente a nossa atenção foi capturada e a gente vai navegar em busca de uma informação. Cada um tem o seu coeficiente, vamos assim dizer, de tolerância. Mas até como uma informação nova aparece, normalmente a pessoa não desiste de ficar fuçando no celular. Então, esse hoje a busca, né, que essas empresas desenvolvem. Elas não produzem mais conteúdos, né, de uma forma aleatória. O sistema de produção de negócio estão totalmente vinculados. Aqui, no caso, as Fives é um exemplo. É uma série que surge, né, a partir de Malhação, mas o monitoramento constante, a criação de dados, né, levou à conclusão que seria possível se pensar numa ficção seriada em cima dos personagens que fizeram sucesso. Então, a empresa investiu nessa série e, antes disso, né, foi criado, né, esse servidor, as 5 Fives, né, essa rede social Discord, que é uma rede que está ficando forte também, mas sempre monitoramento da Globo. Antes da estreia, então, das Fives, foi lançado esse especial do Making Five, com episódios dos bastidores. Foi criado também o Talk Five, um programa ao vivo do Globoplay, em 2020 e 2021.
As atrizes principais são entrevistadas pelo Rap, a escritora Preta Rara, e depois ainda foi adaptado para o formato podcast. Então, todos esses conteúdos, né, ficam alimentando, né, os fãs, gerando dados, e daí, então, que as produções hoje se afirmam, né, a partir dessa relação com as demandas do público. É nesse sentido que uma empresa uma MediaTek funciona, né? A produção é necessariamente condicionada às demandas do público de uma maneira que ultrapassam aquilo que foi, né, a mídia convencional, a maneira de produção da mídia massiva, vamos assim dizer. E para fechar, então, essa questão do Pantanal, que é uma retomada, né? Mesmo as novelas durante a pandemia, nós tivemos acesso e temos acesso hoje a diferentes formatos de telenovela. Não sei até onde que é familiar a todo mundo, mas hoje nós temos novela com 105. A mesma novela ela pode ter 100 capítulos, pode ter 80, pode ter 60, pode ter 120. Principalmente essas novelas que são remasterizadas, que a Globo está jogando aí toneladas delas no Globoplay. Então, e elas estão sendo modificadas no seu formato. Então, a gente pode dizer que cada um hoje está assistindo já uma telenovela diferente, né, do outro. Não existe mais aquele espaço de sociabilidade de telenovela como a gente imaginava. Cada vez mais vai haver esse tipo de proposta, né? Se quer assistir uma novela formato longo, curto, médio, mais próximo de uma série, a empresa vai te oferecer esses conteúdos, e é claro que isso vai ser produzido conforme as pesquisas, né, demonstram. Pantanal é um caso de uma novela que está se falando muito, que se você perde um capítulo, né, você perde um pouco da história. E aí que entra o sentido da migração do público. Com certeza, essa estrutura mais complexa, que é da ficção seriada e não da telenovela, está sendo usado, né, nesse remake do Pantanal, e aí é uma homenagem também ao Mato Grosso, ao Pantanal mesmo, né, como um chamariz, né, para que o público vá assistir aquele episódio que perdeu lá no Globoplay. Então, parece que essa prática de migração, né, de público, através de uma estrutura mais complexa, está fazendo efeito na novela Pantanal. E, assim, lentamente, a Globo está levando, né, o público da TV aberta para a plataforma, que é onde realmente o combate todo vai se dar nesse universo agora das plataformas, da plataformização mesmo, né, do audiovisual. E nós temos, né, como selo, né, de garantia da sobrevivência do audiovisual brasileiro exatamente essa noção de brasilidade que é constituinte, né, que é constituída pela própria história da telenovela brasileira. Então, há um caminho para o audiovisual nas plataformas no Brasil, para a nossa produção cultural, sempre é um caminho, né? E no caso, a televisão está mostrando um caminho interessante para o audiovisual brasileiro, para a cultura brasileira, de um certo modo. Fica a questão desse processo todo na plataformização da própria ciência, né? Como é que seria a gente discutir essas questões. Mas, por hora, era só isso, e queria agradecer o convite. Acho que já passou da hora também, né? Já tivemos um bom tempo. Obrigado. Obrigado, professor João Massarolo. Nós que agradecemos pela sua brilhante apresentação. Eu vou convocar aqui o professor Dielcio Moreira, que também é um dos mediadores, não é? Professor Dielcio, você pode começar aí para algumas perguntas, além das perguntas dos participantes. E lembrar os participantes de como é oportuno assinar aí a lista de chamada para presença para a questão do certificado do seminário, né? Então, está sendo passada aí a lista de presença para assinar. Professor Dielcio Moreira, por favor. Então, professor João Massarolo, eu fiquei muito atento às suas falas e
E me lembrei, vejamos, a gente já sabe, por conta de vários estudos, especialmente por Bourdieu, que as escolas, de um modo geral, reproduziram as mesmas diferenças que se encontravam na sociedade. E agora, com essa plataformização da cultura e a ausência de um aprendizado efetivo do que significa um algoritmo, do que significa uma programação de uma máquina, do que significa exatamente o mundo digital, nós estamos, de algum modo, repetindo, de certo modo, repetindo o que já se fala há muito tempo na questão da educação enquanto algo que reproduz as mesmas diferenças na sociedade. Por que eu coloco isso e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso? Porque quem é que está ascendendo socialmente com o mundo digital? Né? Algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas que têm um excelente trânsito no conhecimento digital, no conhecimento técnico, e as empresas que detêm o monopólio dessas redes, dos streaming, enfim, de tudo. Né? Acredita nisso que a plataformização da cultura ofereça um alento de melhoria, de um certo equilíbrio de poder, e agora falando, né, da democracia de poder, no que diz respeito àquilo que a escola sempre tentou, mas que também não conseguiu muito? Nossa, eu queria agradecer a tua pergunta e também dizer que a gente tá em férias aqui em São Carlos, então a gente enferruja um pouco nos períodos de férias, assim, dá uma descansada. Eu falei, puxa, no meio não sei se é o caso de vocês. Mas a tua pergunta é a mais difícil, mais complexa que nós poderíamos fazer em relação a esse processo todo, porque, vamos assim dizer, sendo realista, não há uma saída para essa questão. Infelizmente, a sociedade reproduz a perfeição, assim, chega a ser até um pouco nojento os pensamentos, as estruturas convencionais quando a gente fala nesse processo. Vamos assim dizer, a recusa, o entendimento de que essas mudanças, elas são, como a Van Dijk diz, né, são a pauta da sociedade, da plataforma, uma noção que a Van Dijk traz, né, a recusa do entendimento dessa pauta, dessa sociedade plataformizada, desse capitalismo plataforma, capitalismo de dado, o capitalismo de sei lá o quê, o fato é que mudou toda a estrutura, né? E a recusa de parcela da sociedade de entender esse processo de mudança, assimilar, vai custar muito caro para o futuro dos nossos jovens. É destruidor, assim. É exatamente o fosso vai aumentar. Uma parcela da sociedade vai viver na Idade Média, a outra vai viver em Marte, né? Literalmente. A parcela que sobrar no planeta vai ser essa parcela que vai ser... E é isso que o Vale do Silício pensa, vai sobrar aqui na Terra quem é que fica fora desse jogo todo. E eles vão para fora do planeta. Essa que é a ideia em última instância. Mas por que é que isso se dá? Por que se reproduz esses valores? Porque esse negacionismo, né, da ciência nesse aspecto, e porque, por outro lado, parcela das populações são seduzidas, elevadas a vivenciar esse capitalismo, tem muito a ver com o desdobramento das próprias estruturas sociais, né? A questão da inovação, por exemplo, levada adiante por certas entidades, a noção de inovação, no sentido que ela é trabalhada, de empreendedorismo, né? Todo esse discurso em torno desses projetos de mudanças e ligados ao mundo digital, ele seduz parcela de jovens, né? E não quer dizer que faça algum sentido. Economicamente, sim, mas político-ideologicamente nós estamos, né, jovens que optaram a viver dessa forma precarizada. A ideia de que o trabalho autônomo, desvinculado de uma grade, de um compromisso, né, é o modelo ideal de vida. É muito forte essa ideologia, né?
E o principal fator que desencadeia é a ideia de que você não tem compromisso com nada nem ninguém, né, dentro desse modelo de capitalismo de plataforma. O que é louco, porque isso vai totalmente contrário à ideia de educação. Para mim, a educação básica seria você é compromissado. Essa ideia que a extrema-direita tem de liberdade é por aí, né? Ela tem muito a ver com essa noção do capitalismo de plataforma. É que a coisa não aparece tão clara. Mas é a mesma coisa que o jovem que diz que fica 5 minutos numa empresa e não quero porque eu não gostei do astral, porque agora as coisas funcionam assim, a energia não está boa, eu vou embora. A energia, não é as pessoas. Senti uma energia negativa aqui, vou procurar outro emprego. Não há mais nenhum compromisso com nada, absolutamente nada. É essa educação que as plataformas trazem, né? Um sujeito totalmente, entre aspas, independente, com liberdade absoluta, que não sei de onde vem esse conceito, né? Que as pessoas não precisam ter compromisso com nada, nem ninguém, nesse capitalismo. E, por outro lado, uma escola que... e um modelo de educação vinculado a um compromisso, mas é aí que está, né? A um compromisso com os princípios que não batem com essa transformação. Quer dizer, não há uma conciliação entre um modelo e outro, né? São coisas totalmente distintas. O que a escola me parece que reproduz muito um modelo de autoridade, um modelo de afirmação social, e, por outro lado, nesse outro universo, é totalmente descompromissado. Eu não vejo como que nós, na educação, poderíamos mudar esse processo, trazer para esse ambiente da tecnologia, das empresas de tecnologia, desses conglomerados e etc., esses centros de inovação aqui no interior de São Paulo, aqui em São Carlos, tem dezenas de centros com dezenas de milhares de jovens atendendo empresas no mundo inteiro, né? Porque é totalmente descentralizado. Aqui, todos os voos feitos pelo mundo são controlados pelos programas feitos pelos ex-alunos da USP e do UFSCar, aqui numa empresa chamada Inova. Eles controlam toda essa parte de voos, de abastecimento de avião, tudo isso, de todas as empresas praticamente. Milhares de jovens, né? Mas é nesse ambiente onde o único compromisso é consigo mesmo, né? Que é a única coisa que há definida nesse universo, né, do centro de inovação. Eu só estou comprometido comigo mesmo, né? E a escola tradicional, a escola, né, qual o compromisso dos jovens que nessa escola? Será que existe ainda algum compromisso, né? Ou com quem eles estão sendo levados a se identificar nesse aspecto? Mas, de um modo geral, está inconciliável mesmo, é inconciliável a conversa entre esses dois mundos. Nem com o alargamento da governança do saber, por exemplo? Essa é uma dimensão que eu mais estou temendo hoje, que eu mais vejo na universidade, é a regressão, né? O período de remoto não serviu para nada, pelo que eu vejo. Assim. Não alargou a dimensão de governança, pelo contrário, foi visto como um abismo, como uma aberração do processo todo. E aí nós temos essa questão, que, de novo, um grupo seleto capaz, apto de frequentar cursos e uma formação dentro de plataformas particulares, privadas, né, acabam tendo uma educação, uma formação, uma complementação de formação que mesmo o jovem universitário não vai ter, né, quando se fizer necessário. Professor... Isso é outra coisa que é difícil de entender, porque é que a universidade não desenvolve mais experiências desse tipo, né? De governança propriamente dita do saber. Professor Massarolo, tem uma pergunta na tela, é do Marcos Salesi. A gente pode criar uma relação entre essa questão dos algoritmos e as pesquisas já realizadas há alguns bons anos pela Globo, principalmente na tomada de decisão das obras abertas, entre parênteses, como as novelas? Sim e não. Sim, porque esse modelo foi bacana, eu acho que é o modelo pioneiro no mundo, que serviu de orientação para a Globo ser o que é, né? Mas nós estamos agora no momento onde que a captura dos interesses da população, do público, da audiência da Globo transcende o próprio produto, né?
a Globo consegue ver consegue visualizar dentro da sua audiência os interesses que ainda não estão claros para a própria audiência e formular conteúdo. É disso que nós estamos falando. Quando a gente fala em sedução, a sedução tem esse poder perverso e, ao mesmo tempo, maravilhoso, de levar alguém a fazer alguma coisa que, aparentemente, foi tocado a fazer. A sedução tem isso, né? Por isso que eu uso o termo sedução do algoritmo. Então, a Globo agora tem essa ferramenta. Ela pode nos induzir a assistir algo que ela produziu, não a fazer uma escolha ou direcionar a partir da atuação, que, no caso, como a telenovela como obra aberta permitiu. A gente participar da produção, participar das escolhas, ajudar a definir, excluir uma personagem, coisa. Isso era do mundo ainda analógico, né? O que a Globo é capaz de fazer agora é nos entregar um produto do qual a gente sonhou e desejou, mas estava aí na audiência, entende? Ela vai fazer agora. Ela está com essas ferramentas. É aí que vem o novo, né? De um certo modo, quando a gente assiste Pantanal, deu uma polêmica, né? Isso partiu de um desejo de remake, como muita gente fala, ou nós estamos fazendo aquilo que o streaming pede para fazer, né? Não existe paisagem melhor para vender o Brasil, talvez, do que o Pantanal. O streaming internacional, esse streaming que é transcultural, ele já fez muitos sucessos pelo mundo. O noir nórdico, que envolve toda a produção de ficção seriada que vai da Suécia, Noruega, Finlândia. Eles produzem um noir que seria o quê? Aquelas séries de detetive. Porque, como eles não têm assassinato, eles dizem que eles gostam de pensar nisso. Então, tem umas centenas de ficções seriadas que são famosíssimas nas plataformas, criadas nesse ambiente que chamou agora, né, do noir nórdico. Esse é um caso de uma paisagem, né, que nós compramos porque a gente gosta de ver. Só existe uma regra para esse noir nórdico funcionar. No meio do episódio, você tem que ter um plano de muita neve, uma estrada e um carro passando. E esse plano tem que ter uns 30 segundos para a gente saber como é legal viver na neve. É essas paisagens que fazem sucesso hoje. Eu acho que o Pantanal tanto pode ser um desejo de remake, como se fala, quanto uma paisagem que vai vender para o mundo inteiro, né? Aquilo que é um produto transnacional. Tem a alma do Brasil, mas pode ser assistido em qualquer lugar do mundo que as pessoas vão saber. Aquilo é o Pantanal brasileiro, eu vou assistir, né? Então, essa coisa da ambientação no mundo do streaming, por conta da globalização, é muito importante. Eu não sei até onde a Globo não está usando essa estratégia para colocar no Globoplay um produto que tem a cara daquilo que seria a nossa discussão hoje, né? Os conteúdos de streaming. Pantanal, ele é autoexplicativo para um esloveno, para um iraniano, para um ucraniano, um russo, americano. É autoexplicativo, é conhecido no mundo inteiro. Então, acho que é nesse aspecto que as ferramentas de hoje te possibilitam, né? Vai por aí, vamos assim dizer. Professor, tem o André Villani fazendo a pergunta: esse poder dos algoritmos frente às emoções é o novo poder? É o novo poder. Se já não foi o novo poder, se ele já não está sendo superado por outras ferramentas, né, do Deep Learning, que é a própria ideia da máquina capaz de aprender com a gente, né? Então, o algoritmo é uma parte disso. Mas sim, é isso. Agora tem que ter algoritmo, o algoritmo sempre dentro de um contexto, né? O algoritmo não é uma tecnologia, não é uma ferramenta com como é que se pode dizer, de alto funcionamento, né? Ele é constantemente atualizado pelas variáveis que, né, nós, usuários, passamos. Muita gente enxerga o algoritmo na frente, né, da coletividade, da comunidade. Ele não está na frente, ele está junto. Desculpa. Tem o Mauro Klug. Professor Massarolo, como o senhor percebe a plataformização da televisão brasileira no que se refere à questão da diversidade étnico-racial? Faz parte. Uhum.
Não, Maurício, faz parte da estrutura dessa transformação, considerar a diversidade como um ponto assim sem retorno, né? Essa transformação, na verdade, ela se afirma a partir da diversidade, porque ela é capaz de oferecer exatamente aquilo que nós, usuários, hoje temos, né? A visão que nós temos da sociedade. Na época da indústria massiva, da produção mais massiva, não havia essa possibilidade, tirando a origem de tudo, que é o Star Trek, né? A primeira ficção com a diversidade que nós produzimos, que foi um acaso espantoso, e que a televisão norte-americana resolveu proibir depois, então os fãs resolveram continuar. Mas hoje, sim, hoje no streaming nós estamos nessa dimensão que a diversidade foi abraçada completamente. Todas as produções têm essa dinâmica. Até por conta disso, né, que a participação é efetiva, né? A cultura participativa, como a gente chama, ela é o grande motor desse processo todo. Então, é a mesma questão da TV aberta que a gente estava comentando, né? Os fãs acompanham, né? E eles questionam. E eles podem cancelar uma produção, né? Como uma empresa pode ser cancelada também. Uma empresa de geladeira, uma empresa de carro, ela pode ser cancelada em 24 horas pelos fãs, se assim for decidido, né? O capitalismo de plataforma tem essa dinâmica, né? Não existe mais não a segurança, mas aquele, como é que se diz, aquela estrutura de amortecimento de queda, né? Esse capitalismo de plataforma ele se assemelha muito mais a uma estrutura de bolsa mesmo, de uma estrutura de um cassino, onde que todo mundo tem que jogar constantemente todas as suas fichas para se capitalizar, né? Então, nós temos um modelo de capital que ainda não está claro, eu acho. Não está muito claro o quanto que esse modelo de capital ele pressupõe atitudes que a gente considera político-ideologicamente condenáveis, mas que a gente não sabe que por trás disso está uma pressão, está vamos assim dizer, uma cobrança, né, que é feita, do qual empresas e pessoas, para superar, eles têm que viver numa outra dimensão que não é mais aquela que nós estamos habituados dentro do capitalismo. Eles têm que investir em tudo, nessas empresas e influenciadores, por exemplo, eles precisam investir todo o capital que tem a cada rodada. Não existe, vou guardar 50 centavos para o meu almoço, não. Porque se você não dobra, o algoritmo não dobra a tua visibilidade. E você só sobrevive no mundo do capital e plataformas se você mantém a sua visibilidade conforme os seus interesses. E como é que você faz isso? Então, às vezes, os jogadores, vamos assim dizer, perdem um pouco a dimensão e fazem coisas para atrair atenção, e sempre visando que o algoritmo se interessa muito pela polêmica, se interessa muito. É daí que é uma das estratégias que esse governo do Brasil faz. Ontem mesmo, toda a imprensa está falando. O cara colocou a discussão da Petrobras em pauta para desviar a atenção. Com isso, o algoritmo dele subiu 100 bilhões de vezes perto do Lula. Ele não fez nada. Ele simplesmente jogou com a polêmica, né? O algoritmo ele só busca aquilo que suscita procura, né? Ele só valoriza isso. Então, você tem esse mundo polarizado, né? Onde é que os cancelamentos e etc. São o que aparece. O algoritmo não busca a democracia, ele não está interessado em democracia. Ele está interessado nos extremos, naquilo que, na verdade, arrebenta com a democracia. Esse é o problema dessas plataformas que a gente está falando. De um modo geral, nós regredimos uns 2000 anos nos últimos tempos, né? A civilidade está sendo destruída por conta disso. É essa a questão da governança. O que fazer diante disso? Onde que a única coisa que tem valor são as falsas polêmicas, né? Ou se você quiser. Eu acho que falsa polêmica é melhor do que fake news,
Fake news, para mim, é uma coisa tão boba. Mas quando eu falo falsas polêmicas, eu fico antenado. Como assim falsa polêmica? É falsa polêmica. O cara inventa um assunto só para chamar atenção. Vou pedir, obrigado, professor Massaro, vou pedir a Daniele Bertolini, por que Pantanal está sendo considerado uma novela que não pode se perder nenhum capítulo? Então, Daniele, as estruturas de novela, normalmente, elas são sequenciais, como a gente chama. São capítulos mesmo. E aquilo que é exibido hoje, amanhã é exibido de novo, ou é dito de outra maneira para aquela pessoa que perdeu o episódio de hoje, assistindo amanhã, vai encontrar a mesma informação sendo dita para o personagem. E desse modo a gente nunca perde nada. Sempre é reciclada a informação, porque assim os roteiristas sabem que é preciso que seja feito, né? Que a informação seja repetida várias vezes, né? A incidência da informação é o que faz a novela tradicional ir para frente. Só que com o impacto da ficção seriada, que hoje é o audiovisual mais importante no mundo, muitos autores, eles acabam pegando a trilha da ficção seriada, aonde que essa redundância da informação não é dada, o que obriga você a assistir o episódio, senão você perde. Por exemplo, tem uma ficção seriada agora na Apple chamada As Iluminadas. Estreou semana passada. É o tipo da ficção seriada que, se você não assistir atentamente, você não acompanha, porque mesmo assistindo atentamente, você se perde, né? Então, é um modelo de estrutura onde que não há redundância de informação, e você perdeu aquilo, você perdeu a informação do dia, entende? Ninguém vai te contar, acabou. E é por isso que, eu não sei se é intencional ou não do grupo, né? As pessoas estão indo no Globoplay para assistir. Então, recuperar a informação que foi perdida, porque ela não é retomada no episódio seguinte. É por isso que dá para dizer que essa estrutura favorece a migração de público, né? Para o bem e para o mal. Para o bem, porque é uma estrutura mais complexa. Para o mal, é uma sacanagem, né? Mas é parte da coisa hoje, né? Se ter essas estruturas. Porque a estrutura complexa é mais típica mesmo do streaming, porque você pode voltar a assistir de novo, tal, não é como a TV aberta. Então, a Globo está cada vez misturando as duas coisas. E tem coisas como Verdades Secretas que a Globo não exibe na TV aberta, porque ultrapassa a dimensão moral que a TV aberta pode exibir. Então, existem muitas questões aí dentro desse meio termo aí. Não é tão simples. A pergunta da Thailise: o que é produzir? É fazer ou ser? Depende da dimensão, Thailise. Uma boa questão. Produzir é criar, né? E criar é você trabalhar com a tua visão de mundo, sempre. Então, é um modo de estar no mundo. Produzir é sempre isso, um modo de estar no mundo. É um saber fazer, se você quiser, no campo da arte. Essa que é a essência da criação, o saber fazer propriamente dito, né? Então, não sei de onde vem para ti essa questão, mas não temos como, né, criar sem ter essa visão de mundo. Apesar de que, às vezes, eu suspeito que o nosso sistema educacional ele reproduz muito manuais de ensino. Como ser um bom jornalista. Falta um senso crítico no estudante hoje, anterior à ideia do manual. Todas as disciplinas, na verdade, que nós temos no audiovisual, no jornalismo, no marketing, na propaganda, tem uma pegada muito forte do que aquilo que se espera, né, que a gente chama da formação, um certo manual de formação. E o jovem hoje tem um certo receio de ir além do manual, né, se tornar um pesquisador, dominar um assunto. Então, nesse aspecto, o produzir fica comprometido. Porque quando a gente produz um manual dentro da ideia de repetição, de uma fórmula consagrada, por exemplo, um jovem estudante de audiovisual que diz que quer fazer cinema, ele está dentro do manual hoje. Só que na universidade é top, porque o cinema é resistência.
mas não é mesmo o público da época que os avós faziam cinema, nem entre os professores, né? Hoje, se você quer comunicar a sua revolução, basta um vídeo curto no TikTok para isso, mas não passa. Então, tem essa questão. Não é só produzir, né, a visão de mundo implica nessa familiaridade com as mudanças, né? Acompanhar elas, entender os processos que estão acontecendo. E o melhor lugar para você fazer as suas experimentações criativas hoje passam por redes como o TikTok e outras, né? O vídeo curto hoje é o maior desafio que nós temos para o jovem produzir. Porque o vídeo curto não é cinema, não é videoclipe, não é vídeo de 1 minuto, mas é algo muito mais que se aproxima da noção de choque do Walt Benjamin, né? Não é um vídeo... Esses que a gente assiste no TikTok não são vídeos feitos para contar uma história, apesar de existir vídeos que contam história. Mas eles são performance, antes de tudo. Eles estão aí para nos causar um impacto, né? Um impacto sensorial da medida como Benjamin falava assim, a respeito do andar pela cidade, descoberta. Porque é aí que eles capturam a atenção, né? Vídeo curto que captura a atenção e leva a gente a querer consumir um determinado tipo de produto associado àquele vídeo curto, né? Então, como é feito os vídeos curtos? Isso é uma questão curiosa. Tem um modo de editar, tem um modo de produzir. Sem áudio. Estranho. Sou eu que sei. Voltou. Do Lacerda sobre a migração do público para o stream, dá para notar um enfraquecimento geral da TV aberta no Brasil? Será que podemos esperar a migração completa e, em breve, o fim da TV aberta? Não. A televisão não vai morrer de jeito algum. O que a gente vai ver é uma mudança de ecossistema, né? Na verdade, o público da televisão vai aumentar por conta da existência do streaming. A gente não tem que pensar na morte da televisão. Ela vai se transformar, obviamente. Ela está nesse momento de transformação, que a gente pode dar vários nomes para ela. Muita gente chama TV online, né? Mas, pelo contrário, ela vai se fortalecer nesse processo. Mais uma pergunta, Safira, por favor. Juliana Micaela, essa questão da plataformização da Globo tem a ver com a quantidade de demissões que vemos notícias todos os dias, tanto de artistas quanto de jornalistas, professor? Não necessariamente, mas alguma coisa existe em comum, sim. A tendência da emissora é trabalhar com mais jovens conectados nessa conversa que estava tendo sobre produzir o ser, né? Interessa mais essa capacidade dos jovens que transitam, vamos assim dizer, por esse novo ecossistema. Sabemos a dificuldade também salarial que há dentro da emissora por conta dos investimentos na nova plataforma. Então, é como se houvesse, nesse momento, uma transformação mesmo do modo de se pensar o próprio emprego. Eu não sei aí como é que é a questão da formação do jornalista, mas eu estou me referindo aqui à noção que a produção de conteúdo jornalístico ele é audiovisual, basicamente, hoje, né? Só que isso não é jornalismo, mas é uma produção de conteúdo jornalístico. Então, falta um termo que defina, na verdade, o jornalismo das redes sociais. Porque o jornalismo ele sempre carrega consigo uma linha editorial, sempre carrega consigo alguma coisa. Esse produtor de conteúdo jornalístico, usando o melhor termo, né, ele tem uma liberdade editorial, o preço dele é exatamente o que eu estava falando antes, né? Como é que ele se vira na vida a partir disso. O que a Globo está fazendo, me parece que é uma transição desse antigo jornalista para esse novo produtor de conteúdo, que é basicamente audiovisual, né? É esse que se apresenta como um produtor de conteúdo nas redes, tem o seu próprio canal,
e desenvolve os seus conteúdos a partir desse ponto de vista que ele expressa e que, de algum modo, é aceito, né, por parcelas de população. A Globo está buscando esse perfil hoje. Mas que, curiosamente, não é mais do jornalista, né, como a gente entende no sentido de formação. Pode ser que seja essa mudança. Mas não tem muita relação. Professor Massarola, a pergunta do professor Bruno, coordenador do PPG-Com, se o algoritmo joga com o conflito e com a polêmica falseada, o que a sociedade e o Estado podem fazer para restabelecer algum grau de racionalidade ao debate público? Boa questão, Bruno. Maravilha. Então, como eu comentei antes, eu não espero do Estado uma interferência como é muito defendida, assim, por grande parte aí da opinião pública, dos especialistas, porque o Estado, sempre que entra, faz merda também, né? Vira uma opinião, vira uma lei, vira uma forçação de barra quando o Estado entra. O ideal seria que as empresas, e estão tentando fazer isso, como o Facebook, o Google, etc., fizesse com os usuários mesmo da rede, estabelecesse o que é a governança, né? Eles não abrem para isso ainda o suficiente, mas é o caminho que eles vão ter que aceitar, né? Entregar, vamos assim dizer, o comando da empresa para os usuários, uma grande porcentagem. Eu preferia que o Estado ficasse um pouco de fora desse processo, seria o mais interessante para nós. Até porque, quando regulamenta em algum país, isso aí acaba sendo normatizando. E aí, depois, né, pode-se ver que a regra não era boa para todo mundo. Mas está havendo algum avanço, alguma conversa a respeito disso. Esse ano no Brasil vai ser o grande teste a respeito disso. Ou a gente sobrevive e se estabelece uma governança com usuários, ou então a gente vai naufragar de uma maneira catastrófica mesmo nesse aspecto. Porque é curioso o quanto que o próprio Estado brasileiro está interferindo, né, nessa governança. Todo dia a gente tem notícias de como eles querem interferir nessa governança. E como que, na verdade, a sociedade assiste passiva, né, esse processo. Claro que há sempre questionamento, mas é óbvio que as ações do governo brasileiro são diretamente na governança das plataformas, sistematicamente, e toda ela direcionada para as eleições, né? A estratégia está montada, não há dúvida nenhuma, e eles querem o controle da governança da plataforma. Aí que eu estava referindo que a esquerda, eu acho que nesse aspecto devia lutar mais pela governança das plataformas, ter mais posicionamento, né, e enfrentar, né, as lideranças dessas plataformas gigantescas com cobranças, como na Europa acontece, né? A Alemanha tem uma série de leis, né, que estabelece limites. Qualquer fake news que fique lá no ar mais que 24 horas, essas empresas começam a ser multadas e multadas e multadas para tirar, sabe? Coisas simples que às vezes funcionam, né, como essa. Identificado fake news, o que se faz no Brasil? Nada. É quase um divertimento. Todo mundo quer identificar fake news. Não tem um professor da área que não quer trabalhar com fake news. Mas a questão não é identificar. O identificou faz o quê? Avisa o Facebook que tem um fake news, os caras vão tirar quando querem. Na Alemanha, 24 horas. Se não tirou, começa a ser multado. Então, muita coisa que a sociedade poderia fazer para acelerar esses processos e não ficar quase, eu diria assim, quase numa forma de iluminismo, sabe? Nós sabemos o que é fake news, não é essa a questão é como parar com isso, né? Não criar uma indústria de identificação, porque nós somos iluminados, sabemos a verdade. Não, tem que ter lei que diga logo, identificada, quantos minutos você tem para tirar, por exemplo. Então, são várias coisas que a gente poderia fazer para parar com isso, né? Não continuar brincando. Vamos parar com isso logo. E eu acho que o dinheiro, multar é uma maneira de fazer as empresas. Enfim, daria para estudar o que está sendo feito, que é produtivo, que ajude e crie uma balança dentro dessa governança, né, entre as iniciativas das empresas e o que precisa ser feito aqui no Brasil. Está tudo muito aberto, eu acho. Eu acho que ainda a gente não conseguiu entender o que é a governança e como cercar ela.
Professor Massarolo, a gente agradece a sua participação, tem algumas perguntas, mas eu gostaria de encerrar, a gente não vai poder projetar todas. Eu gostaria só de encerrar, de voltar ao ponto principal do seminário, de novas formas de comunicar a ciência, e saber a sua opinião assim, dessa transformação da cultura científica, em especial do uso da imagem para comunicar ciência, e comunicar ciência primeiro dentro dessa cultura científica, entre os pares, entre os estudantes. Quais são os principais nós de resistência à transformação da cultura científica, na sua opinião? Olha, boa questão, Pedro. Eu tenho pensado que talvez o principal nó seja a noção de laboratório, onde a ciência é feita na universidade. Nós temos que acabar com a noção do laboratório mesmo, nesse sentido, ou então plataformizar o laboratório, né? Para desmistificar aquela ideia de que, né, os cientistas geniais ficam lá fechados no laboratório, que não é nada disso. Como o Latour e outros falam, né, o saber está na instituição, está tanto no laboratório, como está na biblioteca, como está na sala de aula. Não há nenhuma mágica que acontece dentro do laboratório. Então, uma coisa que me passa assim é modernizar o que é fazer ciência. A ciência é feita naquele ambiente porque ali convive muitas coisas, muitas linhas de pensamento criativos que fazem com que as coisas aconteçam. Não é porque existe um laboratório melhor que o outro, coisa assim nesse tipo. Então, o primeiro ponto é desmistificar um pouco essa coisa de que há um saber feito em laboratório. Não há saber produzido em laboratório, há saber produzido em rede, né? Então, a segunda coisa é familiarizar a ideia de que o conhecimento é produzido em rede, é produto de rede. E por que não a sociedade participar dessa rede, então, né? Ora, se é uma rede, estamos falando de rede, estamos dentro de rede, como trabalhar isso? Eu acho que aí, nessa questão do trabalho em rede, tem uma questão que é a formação, vamos assim dizer, mais aberta, né, do pesquisador, né, que é uma coisa que também poderia ser pensada através, eu acho, dessas iniciativas que vocês estão trazendo para o Brasil, né? Formatos, talvez, né, de trabalho junto a comunidades, aonde que a interação através desses conteúdos audiovisuais, desses formatos, pode ser um caminho, né? Não precisa ser textual essa questão, né, da participação. Eu acho que é possível. Mas eu acho que o maior gargalo ainda continua sendo que a visão do pesquisador, do cientista, é um sujeito que, na verdade, não é nem um professor, nem um, vamos assim dizer, um técnico, né? A gente não faz extensão necessariamente, a gente não é da sala de aula, nós somos, então, esses pesquisadores, esse sujeito meio solto dentro da instituição, que, na verdade, nem os pares sequer entendem muito bem, que nós sabemos que tem muitos professores que não são pesquisadores, né? Então, isso aí é outro problema, que é como trazer também para dentro da discussão o papel do pesquisador de uma maneira um pouco mais definida, eu acho, né? Um pouco mais valorizado, eu diria, dentro da instituição mesmo. Eu sinto que, às vezes, a instituição mesmo que apregou a pesquisa é entregue, o apoio à pesquisa vem lá de fora. Ali dentro é outro departamento. A instituição não conversa com os pesquisadores, ela conversa com o que está próximo dela. E o pesquisador sempre é visto como um sujeito distante, tanto quanto a sociedade vê como distante. Ninguém vê o pesquisador de perto, né? E aí eu acho que é uma coisa que, quando a instituição faz a divulgação da ciência, ela não está aproximando a ciência de si. Ela está fazendo uma comercialização da ciência feita por alguém.
mas ela não está dizendo a ciência é isso que eu sou aqui. Eu acho que existe os mecanismos de financiamento, como são externos, né? Eles nunca são entendidos como algo que é feito dentro da instituição. Isso só aparece como motivo de divulgação, mas não como de trabalho, não como com relação às redes que poderiam ser feitas de outro modo, ser montadas. Eu fico imaginando as relações que a gente não vivencia, porque a instituição não pensa essa instância da pesquisa. Nós montamos laboratórios em função dos financiamentos externos, basicamente. O que a instituição nos dá uma infraestrutura básica, algo que a gente necessita. Mas qual articulação interna nós temos? Né? Então, é aquela coisa, monta teu laboratório como se isso enche lá de bolsistas, como se isso fosse... Né? Não, e acaba nisso a relação da pesquisa. Então, muitas vezes, nem o aluno da graduação, algum privilegiado tem acesso a esse conhecimento. Talvez seja um ponto, né, que a ciência seja tão próxima do ambiente universitário que a gente nem perceba o quanto distante ela é de fato, né? Inacessível. Esse talvez seja um outro ponto que seja importante, pensar que ela é uma rede mesmo de conhecimento e que nós precisamos ver como é que essa rede pode ser melhorada internamente para se chegar lá fora, né, de uma maneira que as pessoas percebam esse movimento, esse trabalho que é feito na universidade. Participe, né? Não só dos resultados, mas do processo todo. Mas eu não sei, Pedro, se eu ajudei com alguma coisa. Você me desafiou também a pensar alguma coisa. Ajudou sim, professor. Muito obrigado. Essas últimas 3 questões que ficaram aqui, nós vamos encaminhar para o seu e-mail para o senhor responder. Pode ser? Claro, eu agradeço muito, Gelson. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer passar essa horinha com vocês. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Saudades do Pantanal. Obrigado, Uau. gente. Obrigado, professor. Obrigado, Pedro. A gente se vê. Obrigado, Gelson. Obrigado, Pedro. Foi um prazer. Só para lembrar, aí no próxima sexta-feira, dia 20, às 2h30, horário de Cuiabá, com a doutora Cláudia Magalanes Blanco, Experiência de Transmissão de Conhecimentos Indígenas em Podcast e Vídeo. Essa é a próxima palestrante, ela é professora da Universidade Ibero-Americana de Puebla, no México. Estaremos de volta aqui com a segunda palestra do Seminário Internacional Comunicar Ciência, Democracia, Cultura e Audiovisual. A todos que nos acompanharam, muito, muito obrigado. Gelson Moreira, um grande abraço. Prazer tê-lo aqui na mediação e até o próximo evento do Seminário Internacional. Muito obrigado. Um abraço.